dois ícones da cultura pomerana, dois historiadores que pesquisam, eles se colaboram com essa nossa cultura para que ela sempre se mantenha viva. Hoje aqui com o nosso querido doutor Ivan Zaibel e também com José Carlos Hahnemann, que esses dias a nossa entrevista repercutiu bastante por todo o Brasil e eu digo até pelo mundo, né? A nossa entrevista foi bem longe. Então, primeiramente, como hoje a gente havia combinado de conversar com o doutor Ivan Zaibel. Boa noite, doutor Ivan. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, descrevesse um pouco a sua história, sua trajetória, falasse um pouco da sua caminhada. Boa noite, Ivan. Boa noite, Josiane. Boa noite, Hahnemann. Boa noite aos que estão nos assistindo por vídeo e por áudio. É uma satisfação poder participar pela primeira vez dessa live, né? Eu, para me apresentar, poderia dizer que eu sou capixaba, Estado do Espírito Santo, nascido no Estado do Espírito Santo. Nos primórdios da minha juventude, eu fui para São Leopoldo com o objetivo de estudar teologia, acabei saindo de São Leopoldo com destino a Porto Alegre, onde eu fiz medicina, fiz algumas pós-graduações, fiz mestrado, doutorado, fui trabalhar como professor de faculdade de medicina, fiz história, fiz jornalismo, trabalho há 20 anos como colunista de jornal, trabalho vai fazer 8 anos agora que existe a Folha Pomerana, que é um jornal semanal que sai toda semana. E essa é a minha atividade, quer dizer, dentro da cultura pomerana, eu sou nascido pomerano, de casa falo pomerano, falo Rundfrick, falo alemão alto, né, Hochdeutsch, e aprendi a falar português aos 14 anos. Essa é mais ou menos, em síntese, a minha trajetória. Então, eu sou pomerano de casa, 75% do sangue é pomerano, e eu acho que a gente, como pomerano, deve cultivar essas tradições e tentar difundir o que existe aí. Mais ou menos seria isso aí. Parabéns pela sua trajetória, pelo seu currículo, né? Que tem um vasto conhecimento, já conheço, de outros encontros que nós tivemos. A conversa sempre foi muito, muito produtiva, muito boa, que mesmo com tantos compromissos, sempre arrumou um tempo para ir em busca de preservar a cultura pomerana, investigar mais, correr atrás, né, de documentos. Vocês os dois, né, tanto você, Ivan, como José, os dois sempre em busca de mais conhecimento, né? Eu gostaria de saber, eu acho que a curiosidade da maioria das pessoas, da origem dos pomeranos. Se eles são eslavos, se são alemães, qual que é a exata origem dos pomeranos? E também qual é a origem do nome pomerano? O que significa esse pomerano? Então, essa seria a minha primeira pergunta de hoje. Bom, o Hahnemann pode começar, eu continuo depois. Boa noite. Boa noite, José. Boa noite, Ivan Zaibel, querido amigo. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. São grupos, primeiramente, que estavam dentro da Pomerânia, na ilha de Rügen, e um pouco abaixo dela, depois, por causa do frio, no século II a.C. Estávamos Rogérios, Lemovérios e Nutzen. Estavam esses povos que eram povos menores, que não tinha tanta... não tem tanto na literatura alemã, não tem tanto sobre esse povo, esse último povo, mas eram tribos germânicas, pequenas, pobres, sedentárias. E eles viveram lá. Os romanos apareceram por lá, tiveram contato com esse povo, mais atrás de Ambar, em alemão, Bernstein. É uma pedra pequenininha, que é uma resina de pinheiros, que era muito valorizada na época, até hoje é valorizada. As mulheres fazem colares, brincos, pulseiras. Só para deixar o Hahnemann com água na boca, olha aqui. Isso, aí, ó. Olha, tem pedra. Tem as pedras. Viu só?
Isso é resina, né? Então, os romanos subiram no Báltico, até o Báltico, para pegar essas pedras que tinham grande valor no mercado na época para os romanos. Mas esses povos, eles não saíram da Pomerânia, eram sedentários. Em 456, então, vêm realmente os eslavos da Ucrânia, da margem esquerda do rio de Dnieper, sobem numa missão silenciosa, vão angariando, eram andarilhos negociantes, levam as primeiras ovelhas para a Pomerânia e, logo em 456, eles atingem o objetivo deles, que é o Mar Báltico, e aí se encontram com esses povos. Aí é uma mistura. E em 800, no ano de 800, depois de Cristo, há um documento papal onde um dos duques escreve lá que está vivendo, ou há um território grande chamado Pomerju, que na língua eslava, sorábica, significa o quê? Povos que vivem na costa do mar, e o Mar Báltico, que tem uma extensão de 500 quilômetros. E aí, pela primeira vez, aparece num documento oficial de um duque, de um príncipe, que vai para o Vaticano, que até hoje está lá, esse documento onde pela primeira vez se fala sobre, traduzindo, Pomerânia. Então, esses povos ficam lá, se juntam com os pomeranos, com as tribos germânicas, e formam, então, a partir de 800, a Pomerânia. Então, houve uma mistura de povos com os eslavos. Só que os eslavos eram andarilhos, negociantes, e tinham já grande parte da vida deles andando pelo mundo, pela Europa. Então, eles tinham muito mais conhecimento. No decorrer da pesquisa, a gente vê que a influência dos eslavos foi muito grande dentro da Pomerânia. Cidades como Stralsund, que é um nome hoje, uma cidade portuária na Pomerânia, que tem ligação por uma ponte de 6 quilômetros com a ilha de Rügen, é um nome eslavo. E todo o nome que termina em OW, sobrenome, é eslavo, como Hamlow, provém dos eslavos. A parte pomerana de KE, que é o diminutivo, isso é sobrenome pomerano. Bunde, pela Bunde. É o quê? Isso, são nomes de descendência pomerana. Os eslavos têm uma característica, eu não tenho numa foto aqui, não deu tempo, mas quando tem um pomerano, o Butske não, o Butske tem um rosto redondo, é um rosto realmente de alemães mesmo, de outras regiões. Não se chamava Alemanha, chamava-se grupos germânicos. Mas quem tem a protuberância aqui desse osso aqui da bochecha, e a funila aqui, e o queixo pontudo, e o nariz retilíneo, esse vem de uma descendência muito forte dos eslavos. Então, os eslavos têm uma característica marcante no rosto, mas eram também loiros, olhos azuis, mas de pequena estatura, não eram tão altos como realmente as tribos germânicas que estavam lá. Então, dessa cultura surgiram o povo pomerano. E a influência do eslavo foi muito forte, porque eles eram negociantes, eles conheciam mais as situações, eles também ficaram mais perto de portos, ficaram em Stettin, ficaram em Volyn, ficaram em Wolgast. Então, eles tinham uma participação ativa deles do comércio para que pudesse levar as mercadorias, pele de animais, abelhas, mel de abelha, cera de abelha, madeira, principalmente, para a região da Escandinávia, Dinamarca. Então, tiveram uma presença muito forte no comércio nesses portos, que antigamente, no tempo deles, eram pequenos portos, pequenas embarcações, mas no final se tornaram grandes cidades portuárias, onde a Liga Hanseática também usou o porto de Volyn, de Wolgast, principalmente de Stettin, descendo pelo rio Oder, os colonistas chamam de Odra, até atingir o Mar Báltico, são 60 quilômetros,
Então, eram portos, assim, muito importantes para o desenvolvimento. E aí, também, esta língua falada comercialmente, ela foi usada muito, e essa é a língua dos pomeranos. E os negociantes em Sebim usaram muito, muito, muito essa língua. E o Ivan foi feliz em falar também dessa questão da Bíblia, que foi feita lá, traduzida do grego e do hebraico para essa língua que o povo conhecia e os comerciantes também. Talvez complementando essa informação do Heinemann, algumas semanas atrás, os grupos de WhatsApp aí dos pomeranos do Rio Grande do Sul abordaram muito o aspecto quem somos nós? Somos eslavos, somos alemães, somos o que, afinal de contas? Eu penso, para conseguir uma resposta a essas perguntas, tem que, em primeiro lugar, analisar esses aspectos que o Heinemann comentou agora, a miscigenação que aconteceu. Quer dizer, não existe um povo, digamos, étnico puro. Se falarmos em povo puro, talvez poderíamos citar os habitantes de algumas ilhas do Pacífico que vivem há 700, 800 ou 1000 anos nessas ilhas. São grupos populacionais mais ou menos puros, digamos. Agora, a Pomerânia, que é aquela faixa de terra de 500 metros de comprimento por 150 de largura, é uma faixa de terra junto ao mar, que não tem morros, não tem montanhas, e por onde era facílimo os exércitos passarem, essa população sofreu as mais variadas interferências, ou seja, influências, miscigenações de povos de exércitos que por lá passaram. No primeiro milênio, sobretudo, houve a migração dos povos, de Völkerwanderung, ou seja, povos, os hunos, todos aqueles povos que vieram da Ásia para a Europa, os visigodos, assim por diante, passaram por lá e deixaram rastros de destruição, sobretudo, e miscigenação. Depois, a partir do ano 900 e pouco, quando começou a existir o Sacro Romano Germânico, os imperadores alemães, no início, não chegavam mais ou menos chegavam até onde hoje é a Alemanha, era antigamente a República Federal da Alemanha. Posteriormente, eles chegaram até Stettin, até Königsberg, Kaliningrado, hoje, e tomaram, através da ação daqueles cavaleiros teutões, tomaram aquelas terras todas, no ano 1000, 1200, e começaram a difundir as suas ideias, os seus princípios, e também a miscigenação forçada, sobretudo com a população, digamos, nova, os casamentos, aquela história de ius prima noctis, que, segundo alguns, teria sido praticado em praticamente todos os casos. Então, a miscigenação aconteceu com os alemães. Mais tarde, com as pestes que houveram, com a peste negra, se buscou habitantes, agricultores da Saxônia, da Turíngia, e esses grupos populacionais, por seu lado, se misturaram com as populações remanescentes em pequeno número na Pomerânia. Nós sabemos que houve épocas que as guerras destruíram 2/3 das populações. A peste negra simplesmente ceifou 2/3 da população da Pomerânia. Isso fez com que hoje, se nós fizermos, por exemplo, uma análise de DNA, análise genética, nós podemos ver que talvez os pomeranos que hoje vivem pelo mundo afora sejam 10% eslavos, e o restante são alemães, são nórdicos, sei lá, finlandeses, dinamarqueses. A Dinamarca dominou durante muitos anos. A Suécia dominou a Pomerânia Ocidental, ali de Greifswald, Stralsund, Rügen, dominou durante 300 anos. Imagine-se o que aconteceu durante 300 anos de ocupação em termos de miscigenação. Ou seja, quem vive hoje na Pomerânia Ocidental, que é parte da província de Vorpommern-Mecklenburg,
uma pequena parte desses, poderia-se dizer, são alemães, o restante é uma mistura que é impossível determinar, talvez 10% seja eslavo. Então, nós não somos eslavos, nós temos sangue eslavo, sim, mas num pequeno percentual. A maior parte realmente são, das pessoas têm realmente sangue germânico, 90% germânico, dos quais um percentual muito grande de alemães, do que hoje é a Alemanha. Outra coisa que é preciso levar em consideração, o Sacro Império Romano Germânico era um império virtual, que na prática cada reinozinho, cada província daquelas era um reino e um ducado relativamente independente. Tinha suas fronteiras, suas alfândegas e cobrava seus próprios impostos. O imperador é apenas aquela figura mais decorativa que era comandada pelo Papa. Mais tarde, apenas em 1871, houve a unificação de tudo isso. Por outro lado, a Pomerânia deixou de existir em 620, se não me engano, 1620, quando o último duque morreu e não deixou sucessor. 1637. 37, isso aí. Obrigado pela correção. 1637, quando morreu o último duque, que na época era realmente o rei, reinava já sobre a Pomerânia Oriental e Ocidental. Wolgast Stettin, Wolgast e Pommern Stettin eram os dois ducados que na época existiam. E os dois irmãos dele também não deixaram filhos. Ou seja, através dos acordos, a Pomerânia passou a pertencer a Brandemburgo, aos reinos ocidentais. Em outras palavras, quem somos nós? Quem são os pomeranos? É impossível dizer exatamente. Nós somos uma mistura, um povo originário de uma mistura danada. Agora, cultura é outra coisa. A cultura realmente foi estabelecida. A língua é a língua hanseática do baixo médio alemão, né? Considerado dialeto inicialmente, mas uma língua que era escrita na época da Liga Hanseática, é uma língua. Ela tinha uma área de domínio temporal, ela tinha, ou seja, eram governos que administravam essas regiões independentes, ela tinha escrita, as pessoas tinham que escrever o que era vendido e comercializado, e além disso tem textos, mas o documento que para mim é o documento assim básico, é a Bíblia de Barth, que a partir desse momento ela se constituiu em um documento material que ainda existe hoje, quase 100 exemplares ainda existem. Numa das próximas edições da Folha Pomerana, eu vou disponibilizar mais informações a respeito da Bíblia. Então, eu acho que seria isso aqui. Nós temos que entender a história é complexa e a história vai definir se nós somos alemães, pomeranos, suecos, ou seja lá o que for. Nós somos uma mistura. Correto. Nessa parte da escrita, houve naquela vez até um questionamento, até veio um estudante da Alemanha, e pelo dicionário que há já no Brasil, o mais conhecido de Ismael Tressmann, ele diz que a gramática é muito parecida com a gramática eslava. Então, realmente tem muitas importações da gramática eslava. Ele achava muito estranha a escrita, a forma de compreensão. Aquela Bíblia, será que também tinha esses traços? Ou realmente mantinha alguns traços mais do alto alemão, do alemão padrão, ou não se tem ainda um conhecimento exato de como era a escrita no primórdio? Não, a Bíblia de Barth, por exemplo, vamos falar o seguinte, a língua pomerana e a língua alto-alemão, Hochdeutsch. Na verdade, o Hochdeutsch é uma mistura de diferentes dialetos que existiam na Alemanha. O Lutero, quando escreveu, quando traduziu a Bíblia a partir do hebraico e do grego, do aramaico, na verdade, ele utilizou termos que eram mais comuns de todos esses dialetos do centro da Alemanha e do sul da Alemanha.
e com isso ele conseguiu criar, por assim dizer, através desse artifício, a língua chamada alto-alemão. Então, seria o alto-alemão e o baixo-alemão, Niederdeutsch e Hochdeutsch, em alemão. Na verdade, a língua pomerana, ela tem, na verdade, uma origem diferente do Hochdeutsch. Ela é originária ela se assemelha muito com o holandês, os frísios. Nós temos na Alemanha hoje ainda populações frísias que vivem na Alemanha, uma cidade inteira de frísios, uma cidade inteira na fronteira perto da Polônia, existe até hoje. Então, os frísios, por exemplo, deixaram uma profunda impressão na formação da língua holandesa e, consequentemente, da língua pomerana. Além disso, os turíngios, os saxões deixaram também remanescências que foram incorporadas, quer dizer, palavras e tal, que foram incorporadas ao falar pomerano. E toda essa região, como o Heinemann já citou há pouco, do norte do Báltico, na verdade, eles foram até Kiev, na Rússia, foram até Helsinki, lá no norte da Finlândia, essa população nórdica, os vikings, né? E depois os sucessores dos vikings, que foram esses grupos da Liga Hanseática, e eles comercializavam seus produtos, e a língua utilizada pelos hanseáticos, pela população das cidades hanseáticas, era justamente o baixo alemão, baixo médio alemão, que depois se traduzia na forma da língua pomerana. Eu vejo isso dessa forma. Uhum. Outra curiosidade, outra pergunta desculpa interromper, outra pergunta que veio os pomeranos, para que locais eles imigraram? Para onde eles foram? E que trabalho eles assim começaram nesses novos locais? Muitos acham que os pomeranos apenas foram para o Brasil e para os Estados Unidos, né? E ainda se tem a ideia que os pomeranos dos Estados Unidos, que eles meio que perderam a sua cultura, sua língua, sua tradição. É fato isso ou é mito? Não, um pouco é mito, mas o fato é o seguinte, para os Estados Unidos foram cerca de 300 mil pomeranos, 300 mil. Isso foi uma época de muita carestia, de muita fome na Pomerânia. O Heinemann sempre enfatiza isso aqui, as pessoas realmente passavam fome. Então, alguns foram direcionados aos Estados Unidos, ou melhor, o grupo maior, né, foi para os Estados Unidos e lá encontrou uma situação totalmente diferente da nossa. Os Quakers, os chineses, os Quakers, os irlandeses, os ingleses que lá estavam assentados, os receberam de braços abertos e os incorporaram na sua vida social. Muito diferente dos pomeranos daqui. Lá foram 300 mil, para o Brasil vieram em torno de 15 a 20 mil, não se sabe exatamente quantos. Me parece que antes de 1855, 53, já vieram pomeranos para cá. O Heinemann tem citado isso aqui, ali para a região de Agudo. Mas aqui eles foram jogados no mato, no meio do mato. Espírito Santo, 2.700, né? Rio Grande do Sul, um bom número, não se sabe exatamente quantos. Santa Catarina, diversos pequenos grupos. Então, a coisa ficou meio espalhado, né? E me parece que o primeiro grupo foi realmente para Agudo, né, Heinemann? Podia comentar isso, talvez. A questão da imigração dos Estados Unidos, ela veio através de uma carta chamada Buffalo, de Zingler, que veio a mando do governo americano. E essa carta dizia que todos os pomeranos que migrassem para os Estados Unidos, para Wisconsin e Minnesota, naquela região, teria trabalho. Ninguém ficaria sem trabalho. E outra coisa que eles deram ênfase, toda a liberdade do culto religioso. Sim. Então, os pomeranos, quando foram para lá, mesmo sendo imigrantes, logo eles, a gente poderia dizer, entre aspas, se americanizaram logo, se sentiram realmente acolhidos e americanos. O que foi diferente na Namíbia. Na Namíbia, os pomeranos receberam um convite em 1877 para trabalhar nas minas
de pedras preciosas, que até hoje tem na costa da Namíbia, que a gente sabe hoje que isso pertence à Inglaterra. E ali foi um trabalho de escravos, terrível. Sim. Os pomeranos também receberam convite para Chiloé. Eu estive lá no Chile, onde os pomeranos chegaram em 1820, foi nas primeiras localidades. Nos Estados Unidos, alguns pomeranos foram entre 1680 a 1760, mas oficialmente essa carta de Buffalo, ela chegou na Pomerânia e trouxe os pomeranos em 1835. A Namíbia foi mais tarde, mas Chiloé, no Chile, foi mais cedo. E outra coisa que ninguém sabe, ou pouca gente sabe, os pomeranos também foram convidados para a América Central, Nicarágua, e vieram para trabalhar nas lavouras de tabaco, café e também cana-de-açúcar, que eles não conheciam. E também a Austrália. Os pomeranos que trabalhavam na cana-de-açúcar ficavam se coçando o dia todo, porque solta aquele pelinho, numa pele branca, né, na qual não estavam acostumados, é tipo um cipó, né? Aquilo dava coceira, então tomava banho frio, mas ou no rio, mas aquilo não saía, 2, 3 dias, né? No fim se acostumaram. Então, esses lugares também receberam pomeranos. A melhor adaptação dos pomeranos foi para a Austrália. A Austrália, William Westgard convidou para ir para os pomeranos para ir para a Austrália, Marlborough. Só que ele foi vivo, ele escolheu pessoas que tinham uma ligação com o gado, que faziam laticínios, que faziam manteiga azeda, e trouxe essa gente para a Austrália. E essa gente foi trabalhar em grandes fazendas leiteiras, de gado leiteiro. E em pouco tempo, eles tinham comida, eles tinham casa, eles tinham vestimenta. E hoje, se você vai para Marlborough, ou fica sabendo dos laticínios lá, também fábricas que empacotam leite, de fábricas médias e pequenas, é tudo de descendente de pomerano, é impressionante. Então, lá eles fizeram uma certa, não digo uma fortuna tão rápida, mas eles se adaptaram muito bem. E no Brasil, o lugar mais difícil para eles se adaptarem foi o Espírito Santo, porque eles foram para as montanhas e lá ficaram com a sua língua, com seus costumes, foram jogados, não teve assistência médica, e essa assistência médica e também alguns manejos com ervas medicinais e com bichos eles aprenderam com os escravos e com os índios, porque eles foram largados lá. Então, no Brasil, eles foram largados. Tiveram que abrir estradas, construir casa, tirar árvores da mata, ver qual era melhor. E os índios, e principalmente os escravos, ajudaram eles, principalmente os escravos, que conheciam já bem a mata brasileira. Então, no Brasil, o pior lugar realmente foi o Espírito Santo de montanha, porque a Pomerânia era plana. Por isso que todos os povos queriam chegar ao Mar Báltico fácil, porque a travessia, 160 quilômetros, onde começa a Pomerânia até o Mar Báltico, isso dá 160 quilômetros, e a costa 500 quilômetros. Então, era fácil chegar ao mar, invadindo a Pomerânia. Muitos povos foram fazer isso. E os portos eram portos principais. E a região mais alta eu conheci a região mais alta da Pomerânia, chamava-se Buton. Tem um Smirny, é o morro, tem 256 metros. É a mesma coisa que Coxilha do Barão, tem 256 metros. Era o único local, o resto era tudo plano, era uma vista cansativa de ficar olhando. Mas era o livre acesso ao mar, que todos os povos queriam aquela terra. Então, circularam muito por essas terras. Vikings, até o rei da Rússia, naquela época, veio já em 1252 para a região da ilha de Rügen, para ver o que tinha para fazer comércio. Quer dizer, era fácil de vir, ou pelo mar ou por terra. Quem vivia na Europa, como nós chamamos hoje, era fácil atingir as terras pomeranas. Então, era sempre muito convidativo, porque logo tinha o mar para frente. E tendo o mar para frente, em dias sem bruma, se consegue,
em pouco tempo, no verão de maio, ver as costas da Dinamarca. E é 45 minutos de um barco até lá, da ilha de Rügen. Então, é um acesso fácil para outras regiões, outros estados independentes, como era antigamente. Por isso que, em poucos anos, depois de 800 já, por exemplo, Mieszko I, que era o rei dos polanos, nem falava em Polônia, dos polanos, eram 55 tribos. O filho dele foi duque pomerano, foi o famoso Bonislau I, o Bravo. Então, a Polônia já estava, em 962, dentro da Pomerânia, tentando conquistar o porto de Wollin. Mas o Mieszko I foi inteligentíssimo. Ele fez amizade com o Papa do Império I, o Papa. E aí ele fez amizade com o Papa Clemente II e disse que ele queria levar o cristianismo. E o Papa assinou para ele levar o cristianismo, mas não era para levar o cristianismo. Ele queria mesmo angariar terras que eram terras boas, que eram terras planas. Aí ele perdeu a batalha em Wollin. Aí ele veio na Batalha de Sedina, que é Stettin, poucos anos depois, e ele plantou o primeiro castelo, paliçadas de madeira. Ele construiu um castelo na cidade de Stettin, com 3.000 homens, dizendo que estava trazendo o cristianismo. E já em 1168 vêm os dinamarqueses e se instalam na ilha de Rügen, e um pouquinho abaixo na Pomerânia, até 1325. Quer dizer, a Pomerânia sempre recebeu muitos visitantes estrangeiros. Então, aí quando entrou o duque Barnim I, em 1226 a 1278, o Barnim queria que os nativos também fossem para a região leste, da onde vieram os pomerâneos para o Brasil, mais tarde, para ter uma população que pudesse expandir, fazer novos povoados. E aí, o que ele fez? Ele abriu as portas e convidou, no período dele, no reinado dele, durante o reinado dele, 20.000 colonos de outras regiões. Então, você vê, por exemplo, a dança folclórica de Trempo, né? As danças folclóricas. A roupa dos dançarinos é horizontal, toda colorida. Isso não é pomerano. Isso é de um povo estrangeiro que foi para lá, se adaptou, ficou. E aí você vê a roupa de Piritz, que é a região também que nossos núcleos têm grupo de dança, é uma roupa diferente da de Trempo. Aí não tem mais lista. Aí são casacos mais bonitos, cor preta, os homens casacos até quase o chão, em flores coloridas, vermelhas. Não é que a roupa é bonita, mas eles querem demonstrar que a região de Piritz, no sul da Pomerânia, foi a região mais rica, mais produtiva do trigo, onde o trigo se deu bem mais do que em outra região da Pomerânia. Então, é uma representação da abundância de trigo. E essas pessoas não passaram fome quando o trigo deu, né? Quando houve colheitas. Então, a gente tem que... hoje é muito complicado, porque essas aberturas de fronteiras da Pomerânia trouxe muita gente de outros lugares. Trouxe os belgas do norte, trouxe holandeses, trouxe saxônicos. E Frederico também, depois, segundo no seu reinado, que de 1740 a 1786, também abriu as fronteiras para trazer gente do sul da Europa, e veio muita gente. Veio mais de 20.000, veio 60.000. E gente da Westfália, ele fez questão de trazer da região do Estado alemão, naquela época, porque eles eram peritos em recuperar terras desgastadas. E a região que ele mandou esses westfalianos, eles se tornaram, assim, pessoas que dos pântanos fizeram grandes obras, grandes projetos, e deu certo para terras produtivas. Aonde ele mandou plantar a batata, mandou plantar trigo, e deu certo. E foi uma produção maciça. Então, ele trouxe muita gente. Então, os estrangeiros que foram para a Pomerânia
de certa forma, misturaram o povo pomerano por casamentos, né? E, ao mesmo tempo, tentaram, com a sua experiência de terra, melhorar a Pomerânia, e realmente, em alguns pontos, melhorou. E quando o Frederico II viu que os outros países, os outros estados livres, como a Inglaterra, estavam desenvolvendo tecidos, e ele tinha que comprar por altos preços, em 1742, para a sua população, o que ele fez? Ele trouxe para Canim um campo maravilhoso, deu aos colonos as amoreiras, né? E toda a estrutura para fazer, com o bicho da seda, fios para depois se tornarem tecidos, porque ele estava na mão dos ingleses. Então, também trouxe pessoas que ensinaram aos nativos a como tecer fios, como fazer fios, como ter um aparato dentro das propriedades de amoras. Ele trouxe amoras também, pés de amoras e o bicho de seda. Então, de repente, no final do governo dele, há começando uma pequena indústria de tecelagem. Então, isso é importante, né? Caminho Pomerano falam tanto lá que os italianos que vieram aqui faziam quadros de bicho de seda. Isso na Pomerânia já tinha há muito tempo. Bom, o Heinemann falou em Espírito Santo as grandes dificuldades que os assentados de lá tiveram. Mas também tem uma curiosidade que vale a pena ser citado. Pelo que se sabe, o primeiro assentamento não foi Santa Leopoldina, e sim Belém, a localidade de Belém, onde um grupo de possivelmente 10 ou 12 famílias foi assentada em 1855-56. Quer dizer, foi um grupo precursor da imigração no Espírito Santo. E o curioso é justamente isso aí. Esse grupo foi assentado, não tinha médicos, não tinha pastores, não tinha nenhum orientador religioso, não tinha nada. Então, eles estabeleceram entre eles, alguém teria que fazer o papel desses profissionais. Então, alguém deles foi escolhido como parteira, né, uma mulher como parteira, outro como médico. Aí entrou toda essa questão aí das ervas, né? E alguém foi indicado para ser o pastor. Então, Belém é a primeira Freigemeinde, a primeira comunidade livre do Brasil. Lógico, ela depois acabou aparecendo, foi absorvida pelos imigrantes que se fixaram principalmente em Santa Leopoldina, em Rio Farinhas, e acabou essa comunidade se misturando com aquela outra. Mas essa foi a primeira comunidade que criou uma espécie de centro de convivência social, que é o salão, né, o chamado salão, né, onde eles faziam as confraternizações e onde aconteciam os cultos também nos finais de semana. Então, alguém foi indicado que tivesse, digamos, mais conhecimentos bíblicos, de leitura, que soubesse ler, foi indicado para ser o primeiro pastor do grupo. Uma curiosidade. E geralmente o pastor também era o professor, aquele que ensinava os outros, exatamente, né? Exatamente. Também era o pastor. Agora, falando um pouco dessa religiosidade, só mais uma pergunta, depois já fala logo, pode falar novamente, José. Os pomeranos, eles geralmente foram luteranos, eles seguiam a confissão de Augsburgo, ou tinham outras religiões, assim, predominantemente eram luteranos? Eles tinham um vínculo muito forte com a fé, ou isso veio depois com a imigração? Não, isso já aconteceu na época de Martim Lutero. Todos eram católicos, né? Eles foram forçados ao catolicismo desde 1168 pela Inglaterra, e então eles tiveram que aderir ao catolicismo. Só para você ter uma ideia, eu gosto muito da catedral, onde João Paulo também rezou a missa lá em Stettin, e lá tinha um templo do deus Triglav. E quando os alemães de Brandemburgo levaram o cristianismo, eles derrubaram esta igreja. Esse templo, né? Esse salão, vamos dizer assim, do deus pagão Triglav.
E Sim, eles pegaram a estátua e depois levaram para Brandemburgo, para depois mostrar para o Papa uma estátua de madeira. Eles fizeram os pomeranos destruir esse templo. E pediram para os pomeranos pegarem pedras enormes, pesadas, redondas, do rio Oder. E eles pegaram e fizeram um alicerce em cima dessas pedras, no mesmo lugar. Olha como eles eram inteligentes. Eles construíram a Catedral de São Jacó, que ainda hoje existe. E se tornou um templo católico. E quando disseram ao bispo Otto, né, Bamberg, estava já na Pomerânia, em 1124, se nesses locais, em toda a Pomerânia, se podia fazer igrejas em cima de templos antigos, ele disse sim, porque os pomeranos nunca vão destruir, porque ali era o templo deles. Então, eles vão obedecer e essas igrejas vão ficar aí para o resto da vida. E realmente ninguém destruiu nenhum templo católico. Em cima dessas pedras de rio, depois, em 1400, eles puseram tijolos vermelhos, que a Pomerânia tinha muitos tijolos vermelhos. E aí eles construíram a igreja, a torre. E eu gosto muito de entrar nessa igreja e ver as partes construídas dessa igreja. Ela demorou séculos e séculos para ser construída total. E essa igreja está em Stettin, ainda está de pé, quer dizer, não houve nenhuma revolta contra os católicos, mas só que os pomeranos, os nativos, tiveram que obedecer à nova ordem. A nova ordem era católica. Quando Lutero ele colocou as 95 teses na igreja de Wittenberg, ele tinha um grande amigo depois, o Johannes Buchenhagen, que era um monge agostiniano da ordem de Lutero, quando era católico, mas que ele era pomerano, ele era de Trempo. E ele era, no seminário de Trempo, dava aula até de grego. E ele foi o mensageiro de Lutero, ele pegou a doutrina de Lutero, os pensamentos de Lutero religiosos, e foi para a Pomerânia. Só que os duques não permitiram ainda por lei. Só no Edito de Trempo, de 1534, é que houve o favorecimento de Buchenhagen passar por toda a Pomerânia. Ele sabia falar o pomerano e ele visitou todas as vilas, cidades e implantou a semente do luteranismo. E aí os duques, vendo o povo sendo convencido, acharam por bem se tornarem luteranos. E na frente dos seus servos se tornaram luteranos. Porque uma coisa foi boa para os duques pomeranos. Alguém da igreja se revoltou contra a própria igreja, não fomos nós. Outra coisa, os bispos ficaram isentos de pagar imposto. Esse foi o grande problema. Não foi só simplesmente interesse financeiro. O servo mudar de religião. Ao contrário, nós não precisamos pagar imposto pela terra, nem para o Papa, nem para o Vaticano. Então, isso fez com que os duques também aderissem ao luteranismo. E aí, o duque, sendo luterano, toda a região foi luterana. E ficou uma festa enorme. E Buchenhagen ficou muitos e muitos anos levando a doutrina, e depois de 4 anos de ele fazer as suas caminhadas, ele pediu para as comunidades começarem a buscar uma comunidade mais forte, mais firme, uma organização melhor. Então, quando os pomeranos vieram para cá, 95% eram luteranos, 2% católico, tinha também algumas famílias, como eu já disse na primeira live, judias, né? E o pomerano judeus, e também, não podemos esquecer, não, houve também batistas, né? Pessoas batistas, mas muito fracas, porque eles não tiveram, na sua sequência aqui no Brasil, pastores ou sacerdotes da religião deles. Então, não tendo, eles tiveram que aderir aos pastores, aos primeiros professores, que eram da própria comunidade, depois vieram os pastores, e aí eles se tornaram luteranos. Mas 95% eram luteranos. Até tem uma coisa muito, muito bonita, muito bonita. O duque
Frederico, ele foi o duque da Pomerânia e Stettin, que tinha uma grande região para administrar. E o irmão dele ficou na região do Porto, o Ernesto Ludwig ficou como sendo outro duque pomerano no Mar Báltico, naquela região. E os dois brigavam muito, não se entendiam, mas uma coisa eles se entenderam. O Duque Frederico era mais inteligente, ele instituiu dentro da igreja, acabou a questão do latim, as missas em latim. Ele introduziu na igreja luterana o falar em alemão, o alemão dos príncipes e dos grandes escritores. E ele introduziu uma coisa muito bonita nas igrejas luteranas daquela época, o canto coral, o canto familiar, o canto. E mais tarde algumas igrejas aderiram a órgãos. Os pomeranos não tinham dinheiro, as suas comunidades eram pobres. Então eles aderiram o quê? Aos instrumentos, aos coro e trombone. Ele sempre dizia para os luteranos, os pastores, venham, façam o seu serviço aqui, sejam pobres, sejam simples, e aí que vem o que nós conversamos. Seguiem pelo livro Concórdia, que foi estipulado pela Igreja Luterana em 1577. Então, obedeçam a vossa fé, ao vosso sacerdote, sendo simples, não se queiram ficar ricos, porque na Igreja Católica, os padres que atenderam a Pomerânia, muitos católicos não eram pessoas que tinham feito curso de teologia. Eram pessoas da alta classe alta, que os nobres, que os duques diziam, olha, você agora vai atender a igreja, porque a igreja tem terras, você vai ser o padre lá, você é o diácono para vigiar os pomeranos, você vai, como diácono, vai cobrar eles, vai visitar se eles estão realmente plantando bem os campos da igreja, e você vai ser o padre aqui. Então, eram títulos doados pelos nobres da época, pelos duques pequenos e duques grandes. Então, não é que a pessoa tinha uma missão evangélica por vocação. Eram cargos impostos. Então, a pessoa não tinha terra, não tinha dinheiro, mas sendo um padre numa igreja que tinha fundos comerciais, tinha terra para plantar e tinha como regimentar pessoas da Pomerânia para trabalhar para eles e pagavam impostos, e ainda pagavam o dízimo, ainda pagavam o moinho se plantassem trigo para moer. Isso foi uma grande coisa para a igreja e para o duque. O duque sempre dizia, alguns duques sempre diziam, enquanto o pomerano ora, reza e trabalha, ele não tem tempo de blasfemar nem ir contra mim. Por isso que os duques também pomeranos foram muito inteligentes. Quando Barmin primeiro quis povoar a região leste, onde não tinha nada, onde tinha pântanos, floresta, ele falou, não, mas também temos que colocar mosteiros, conventos para lá. Até em Storpe tinha um mosteiro de pedra, os sacerdotes dormiam no chão, mas o quê? Tendo lá um ponto de referência, um convento, um mosteiro, nós estamos sabendo que o povo não vai se revoltar. Porque nós é que pagamos a construção desse mosteiro. Esse mosteiro tem dívida conosco. E tem a prestação depois para dar para nós. E por muitos e muitos anos, os mosteiros e os conventos e os monges não pagaram nenhum tipo de dízimo para o duque, nenhum tipo de imposto. Só depois, mais tarde, veio. Porque os mosteiros começaram a ficar, dezenas de anos depois, mais ricos mesmo. Tá, fazendo uma complementação em cima disso, talvez, essa religiosidade dos pomeranos. É muito importante lembrar que, com a cristianização, no ano 1100 e pouco, principalmente em Rügen, quando foi destruído aquele grande templo que havia no norte de Rügen, pelos dinamarqueses,
os pomeranos, teoricamente, assumiram o cristianismo como religião oficial. Entretanto, foi o santuário de Swan Denis na ilha de Riga, em Arcona, na capital. De Arcona, sim. Hoje tem as escavações lá, eu visitei essas escavações, é muito interessante. Bom, a população em geral adotou o cristianismo como religião oficial que lhes foi imposta, mas lá no fundo continuaram tendo as suas convicções religiosas, o que, aliás, passou de geração em geração, quando em 1534, 35, o Bugenhagen chegou na Pomerânia, começou a trabalhar o luteranismo na Pomerânia, lógico, o luteranismo, o próprio calvinismo teve uma influência nesse aspecto também. As pessoas passaram a adotar essa nova orientação religiosa, conforme o Heinemann já disse, mas as suas crenças, as suas, vamos dizer, convicções internas permaneceram. Hoje, o pomerano de hoje permanece com essas mesmas convicções. Por exemplo, sim, o pomerano ele é muito chegado à benzedeira, a benzimentos. O pomerano acredita que existem espíritos das matas, do mato, Waldgeist, né? Ele acredita nisso até hoje. O famoso espantalho no sentido de tem alguma coisa lá se mexendo, é um espírito qualquer. Tudo isso, a própria palavra Heim significa capão, uma floresta, um matinho onde existe algum tipo de Deus primitivo, ou então as pedreiras, der Felsen, ou de Felsengötter, os deuses das grandes montanhas, Berggötter, tudo isso são coisas remanescentes daquela época. Então, o pomerano passou pelo catolicismo, passou pelo cristianismo, passou por outras religiões, como nós temos hoje no Brasil, mas ele continua acreditando que existem coisas, vamos dizer, não é espiritismo, mas como se espíritos dos antigos ainda sobrevivessem nas matas, nos diferentes lugares. Então, até tem um nome, né? O nome Ostra, né? O Ostra seria, acho que, relativo à deusa Oster, né? Que era a deusa da fertilidade, né? Então, esse nome também se preserva ainda, e as tradições daquela deusa da fertilidade, de pintar ovos coloridos, e da tradição do coelho, né? Então, nós demos uma ressignificação, mas eles ainda continuaram fazendo as mesmas coisas que faziam antes de serem cristianizados, né? Eles não vão dizer que eles estão acreditando nos deuses antigos, mas eles vão acreditar, lá dentro eles acreditam. O que é o benzimento? Tudo tem que ser feito em nome de Deus. Mas, no fundo, eles colocam uma plantinha, uma folhinha, colocam tudo isso em cima, e aquilo vira um ritual, que não é nada cristão. Mas, para eles, é um ritual importante, porque de lá eles tiram a força, digamos, para viver melhor, para ter esperança. Eles não vão na igreja apenas para buscar sua alimentação espiritual. Eles sabem que lá dentro tem alguma coisa a mais. A tal da pedrinha que eles guardam no bolso, o Patenzettel. O que é o Patenzettel? O envelope do batizado, com cabelinhos, com milho, com um monte de coisinha lá dentro. Isso é uma forma de superstição, né? O próprio casamento. O pomerano ele tem 3 momentos da vida: o nascimento, o batizado, o casamento e depois a morte. A própria morte, por exemplo, hoje ainda um colega nosso lá de Santa Catarina me fez um questionamento no WhatsApp. Como é que é a história do Witbrot, né, do pão branco no pós-sepultamento? O que se faz? As pessoas vêm de longe, acompanham todo o ritual do enterro, vão até o cemitério, na volta retornam à casa do falecido,
onde lhe é oferecida uma refeição, constituído basicamente de pão branco. Por que pão branco? Por que não pão de milho? Não, tem que ser pão branco porque é uma coisa excepcional, uma coisa muito especial. Então, aquele especial é importante, faz parte do ritual do enterro. O pão branco está tudo pronto depois do enterro, que as mulheres da vizinhança preparam especialmente para aquele momento. Então, a crença em outras coisas que não seja o Deus cristão permanece, independente de se a pessoa hoje no Brasil é Missouri, é IELB, é ISLB, é Freigemeinde, seja lá o que for. Mas essa parte espiritual dele persiste. Tem uma curiosidade, como que eles conseguiram manter isso durante 1000 anos? Então, é uma coisa inerente dele. Se é uma coisa inerente dele, de alguma forma, ele preserva isso, de alguma forma, ele faz com que isso tenha continuidade. Ainda aqui no Brasil, com toda a distância, e no Espírito Santo, nos seus 100 anos de isolamento, 1860, 1960, foram 100 anos em que o pomerano ficou isolado, 1870, 1970, 100 anos em que ele preservou essas suas tradições, a sua cultura, que hoje ficou incorporado no dia a dia dos próprios pomeranos. Mas é aquela história, né? É mais fácil tu ter uma fé, acreditar em algo. Então, é aquela necessidade de materializar a fé, né? Não só crer no invisível, mas colocar uma materialização, colocar algo adjunto à sua fé. Então, eu acho que não é somente uma característica do pomerano, mas, assim, de humanidade, de ter um amuleto, um símbolo. O Riemelspreis também, que é um dos símbolos que o pomerano também acredita muito. Então, tem vários amuletos, símbolos, rituais. Então, é aquela materialização da fé, né? O ver para crer, muitas vezes, né? Então, aquilo acho que fica meio que impregnado nas culturas, né? Mas no Brasil, eles tiveram uma certa dificuldade com a liberdade religiosa. Né, nos Estados Unidos, o Hahnemann antes disse que lá foram bem recebidos, bem aceitos. No Brasil, pelo menos assim, em São Lourenço do Palco, eles não puderam depois construir os seus templos, né? Não podiam haver os vitrais, não poderia ter a torre, né? O sino. Mais tarde eles conseguiram fazer, mas eles sofreram muita perseguição, muita pressão no início. Então, eles construíam um local simples, né, que não tinha esse formato de templo, que mais tarde eles já conheciam, né, formato de catedral, de templo, né. Aconteceu só que no sul... As capelinhas eram assim, não sei se vocês conseguem ver, ó, o sino fora, ó, assim que eram as capelinhas no início. Só que de madeira, depois foi de barro socado com pedra. Eram assim, ó, os templos, ó. Dá para ver? E foi só aqui em São Lourenço, aqui só no sul que ocorreu, ou no Espírito Santo ou em outras regiões também? Não, isso teve a ver com a própria Constituição do Império Brasileiro, porque até 1888 a religião oficial do Estado era católica, ou seja, todo e qualquer tipo de registro, seja de nascimento, de casamento ou de óbito, de falecimento, tinha que ser feito na sacristia da comunidade católica. Então, por exemplo, se eu, como luterano, fosse casar com uma outra luterana, eu teria que comparecer 1 ou 2 dias antes do chamado casamento oficial, no dia do casamento, na sacristia, e o padre dava entrada ao registro. Ivan Seibel, não católico, né, ou não crente, casando com ciclana não crente, né? Então, é uma coisa... E ficava aquela imagem do sujeito que realmente ele não crê em nada, ele não presta. Então, isso fez com que as pessoas ficassem revoltadas, né? E muitas vezes... como se não fosse convertido, como se fosse um índio, qualquer outro indivíduo do mato, né? Então, isso fez com que as próprias comunidades católicas, luteranas, muitas vezes,
mantivessem os seus casamentos informais e apenas os batizados, por exemplo, eram feitos, às vezes juntava 3, 4, 5 filhos, e aí fazia aquela fila toda, comparecia para o batizado. Isso bem nos primórdios, né? Depois, na medida que as comunidades cresciam, isso aqui foi evoluindo. A partir de 88, aí sim, quer dizer, os primeiros imigrantes vieram para cá, meus antepassados vieram em 66, 65, 66. A partir de 88, isso aqui mudou. A partir dessa data, houve a separação da igreja do Estado. A igreja passou a ter função, digamos, apenas direcionada aos seus adeptos, no caso católicos ou luteranos. Então, aí os pastores luteranos começaram a fazer os registros nas suas comunidades. Então, se hoje alguém vai fazer pesquisa genealógica, quem eram os meus antepassados, quando nasceram, vai ter que ir na sacristia, vai ter que ir na igreja do bispo, ali procurar o bispo da igreja católica, na canônica, e procurar saber o que foi registrado. Então, basicamente, é isso aqui. Os registros eram feitos todos na igreja católica. Então, por isso também é tão difícil encontrar registros, porque muitas vezes os pomeranos não iam lá, não faziam seus registros, então é tão difícil para quem procura uma dupla cidadania, né, conseguir esses registros, porque eles não procuravam, muitas vezes, né, a entidade para realizar esse devido registro, não se tem esses documentos, né? Os próprios pastores eram perseguidos. Em 1872, 2 pastores foram mortos ali na zona de perto de Domingos Martins, né? Estavam subindo a serra para assumir suas comunidades, foram simplesmente assassinados. Até hoje não se sabe quem fez. Tem uma porção de alegações, quer dizer, hoje em dia ninguém mais toca no assunto, afinal de contas. E Domingos Martins, no caso a comunidade luterana Domingos Martins, começou a se reunir dentro do templo católico nos primeiros tempos. E começaram a fazer esses ofícios religiosos dentro do templo católico, em Campinho, né? E depois foi expandindo, conseguiram permissão para construir sua própria capela. Acho que o Heinemann conhece essa história bem também. Então, são curiosidades que vale a pena hoje, se tiver condições, dar uma revisada, ver o que existe de concreto. Esse assassinato dos primeiros 2 pastores da região, olha, isso foi terrível, né? São os primeiros alemães que chegaram e foram massacrados, né? Morreram. E algo que ainda estavam me perguntando aqui, até vou perguntar para vocês, na última vez nós já conversamos um pouco, né, com o Heinemann, muita gente me perguntando se nenhum pomerano tem brasão da família. Não, ninguém tem, não. Os únicos que possam ter no Brasil, já falei, é von Kauden, que era do exército prussiano, que veio para cá, que foi administração da colônia Santo Ângelo, e depois, pela briga de Rheinheim, ele saindo, o governo imperial, então, nessa questão tumultuada, ele convidou von Kauden para ir ser o administrador da comunidade de São Lourenço do Sul. E também o Otto Knuppel, que foi em 1884, foi o que fez a planta urbana de São Lourenço do Sul. Este também era de uma patente muito, muito alta do exército prussiano, brigou lá com um colega capitão, então veio fugido para o Brasil, não quis ficar no Rio de Janeiro, nem para o Espírito Santo, veio para o Rio Grande do Sul. E aí, sabendo dos dotes dele, seria um engenheiro, seria um agrimensor, seria um homem que tinha conhecimento das cidades urbanas, pediram para ele desenhar, e ele desenhou, e o modelo inicial de São Lourenço do Sul, graças a ele. E ele ficou no Brasil, e tem descendente deles hoje. Então, essas 2 pessoas podem mostrar o brasão. Vocês têm que entender o seguinte: sair de um país, ou de um estado, ou de uma província, que você, vamos supor, mesmo que tenha passado agruras, é o lugar do seu nascimento, da sua esposa, dos seus filhos, você largar tudo de uma hora para outra e vir para outro continente, é que você não tem mais nada. Você não tem absolutamente nada, nem dinheiro para viajar. Eles ficavam no porto de Bremen,
e no porto de Hamburgo para vir para o Brasil, enquanto que outros germânicos vinham mais depressa em navios melhores, ele tinha que esperar um navio cargueiro adaptado, às vezes 40, 50 dias. Isso ninguém fala. Muitos morreram deitados no porto lá de Hamburgo e de Bremen porque não vinha navio porque eram os pobres. O pobre não tem brasão. Uhum. Não, uma coisa que tem que levar em consideração, tem que se levar em consideração também é o seguinte: a população pomerana era constituída de servos e de empregados dos príncipes, príncipes e da pequena fidalguia. Os pequenos fidalgos, os grandes proprietários de terra, basicamente eram 300 e poucas famílias descendentes dos cavaleiros teutões, que conquistaram aquela época, digamos, na época de 1200, 1300. Então, esse pessoal, de fato, eram os fon disso, fon daquilo, que tinham seus brasões e suas identificações de guerra, vamos dizer. O resto eram servos, e servo não tem brasão. A minha família, por exemplo, os Zaibel não são pomeranos, os Zaibel são renanianos, são da cidade de Hessen-Darmstadt, ali perto de Worms, a 8 quilômetros de Worms, que é na região mais central da região do Reno. Os Zaibel, esses têm um brasão de 400 e pouco, 1400 e pouco, porque eu consegui até 1500 e pouco fazer a genealogia da minha família. Então, dentro dessa genealogia, é bem provável que esse cidadão de Worms, que era costureiro, era alfaiate do príncipe de um dos regentes locais de Worms, conseguiu, graças ao seu trabalho, a permissão para utilizar um brasão, porque ele fazia a costura, toda a roupa desse seu senhor, né, seu regente da região. Esse era um conde disso, conde sei lá daqui. Então, conseguiu permissão, esse brasão existe até hoje, preservado. Agora, 99,9% dos pomeranos não tem brasão, a não ser que aqueles poucos que têm, porque tem algum ramo na sua genealogia de algum oficial. Na Alemanha está cheio de oficiais do exército, que eram generais e tal, que deixaram descendentes e que receberam, em função de suas conquistas nas guerras, algum fon disso, fon daquilo. Né? Então, isso de fato existe. Agora, traduzir isso na forma de descendentes pomeranos com título de nobreza não existe. Não existe descendente pomerano com título de nobreza. Os que vêm de lá com título de fon são descendentes da nobreza da época, ou seja, filhos que aquelas famílias às vezes tinham 5, 6, 7, 8, 10 filhos, né? E os pomeranos, a nobreza pomerana tinha um comportamento, assim como na Polônia eles dividiam os bens entre os seus filhos, a lei polonesa faz isso aqui, mandava fazer isso aqui. No final de contas, um príncipezinho local daqueles acabava tendo meio hectare de terra só e não tinha nem quem trabalhasse para eles, né? Aí eles, como está registrado na literatura, sim, eu sou um príncipe e agora quem vai trabalhar para mim? Ninguém, eu não tinha dinheiro nem para pagar eles. E os príncipes, a nobreza pomerana, que eram os descendentes desses cavaleiros, eles não dividiam sua propriedade. O mais velho, ou normalmente o que mais se identificava com o trabalho no campo, recebia o título e, consequentemente, ia trabalhar a sua propriedade, enquanto que os outros filhos, principalmente a partir do momento que a Prússia começou a tomar conta da Pomerânia, os outros filhos iam para o exército. Então, os oficiais austríacos, os oficiais prussianos, grande parte deles eram descendentes desses antigos proprietários de terra da Pomerânia. Então, é uma característica. Então, os fon que vieram aqui para o Brasil são descendentes desse pessoal aí. Isso até houve uma característica que o pessoal perguntou bastante sobre os fon Han também. Tem mais pessoas com os fon na frente, já sabiam mais ou menos que tinha uma linhagem, eram descendentes ou de príncipe, de duques, ou
algum título de nobreza, mas eles não sabiam exatamente o que poderia ser. Muita coisa se perdeu quando eles imigraram. Eles já eram servos, já tinham um pouco quando moravam na Europa. Eles muitas vezes são vistos como pessoas de pouco conhecimento, eles vieram para cá sendo vistos como pessoas de pouco conhecimento. Seria verdade isso aí? Que os pomeranos nunca foram muito em busca do conhecimento, tinham uma aversão ao conhecimento, à literatura. Eu sei que havia até uma superstição também, até um certo receio para ler a própria Bíblia, porque alguns pomeranos diziam, tu não pode ler muito, que tu vai te prender lendo. Du darfst nicht dafür lesen, du darfst dich fast lesen. Então, havia sempre, parece, uma aversão ao conhecimento, ao querer buscar cada vez mais o estudo. Seria realmente verdade ou isso não é fato? Eu acho que não, porque não foi dada condições para ele. Frederico II, que amava os pomeranos e das províncias, das 39 províncias daquele ele reinava, era a pomerana que ele mais gostava. Ele sempre dizia que em 1747 ele instituiu o ensino primário obrigatório para todas as crianças. Sim. Os pomeranos mandaram seus filhos. Sim. Então as salas ficavam repletas. Mas o trabalho do pomerano, como diz Paulo Agabe, era de sol a sol. E muitas vezes o colono, no dia de 24 de véspera, na neve, estava trabalhando lá, abrindo campos, abrindo sulcos. E os filhos, olhando pela janela, quase chorando, porque o pai morrendo de trabalhar. Então, eles não tiveram oportunidade. E outra coisa, não era bom o pomerano saber muita coisa, mas não é por eles, não é por eles. Eles tinham vontade, mas a situação dos proprietários, que até 1637 era de duques pomeranos, depois quando acabou o ducado na Pomerânia, que começou em 1052, depois terminou a questão das dinastias, eles ficaram também pensando assim, bom, agora acabou os ducados, vamos ficar mais livres. Não, entraram os negociantes, entraram os comerciantes, entraram os nobres que ganharam os títulos, ganharam terras dos duques, entraram a classe fina, a classe abastada. E interessante, a Frau Lütke de Labourne, do município de Regenwald, de hoje Resto, ela viveu 99 anos, ela nunca saiu do círculo de 30 quilômetros. E quando ela saía, já em 1700 e pouco, o marido dela queria visitar parentes em outra cidade, ele ia, mas ela tinha que ficar na terra do proprietário, do nobre, ela não podia sair junto, porque eles temiam que eles iam fugir. Então, as condições que os pomeranos tiveram, em alguns condados, tinha leis que favoreciam. No ducado, havia leis que favoreciam aos duques. Havia 362 leis que favoreciam os duques pomeranos, no regime feudal. E para o pomerano, havia só 32 leis. E se um servo pomerano, inflamasse contra o duque pomerano naquela época, o próprio juiz, o próprio condado, o próprio ducado ia julgar essa pessoa. Então, o pomerano não teve a chance. Eu lembro ainda que o duque falou, alguns duques falaram, enquanto o pomerano reza, trabalha, não nos incomoda. Eu pensei na minha vida também, puxa vida, antes de conhecer a Pomerânia, meu Deus, mas tinha que ter dentro dos pomeranos alguém que se revoltasse. Mas entra nas catedrais das igrejas da Pomerânia que ainda estão de pé. Você estica o pescoço ao entrar na igreja, aquelas pilastras que você não consegue abraçar. Você se sente o homem mais pequeno do mundo. Se olha aquelas abóboras, aqueles altares, 7 altares laterais, e a igreja lá na frente, o altar mor principal, enorme, você se sente um homem desse tamanho.
dentro da própria igreja, tá? E você vê um chão todo ondulado, mas as laterais, um púlpito de ouro, o Cristo de ouro. Mas você vê aquelas pilastras e você quer ver a abóboda toda pintada, toda desenhada, lindíssima. Você tem que quase quebrar o pescoço de olhar para cima. Você se sente homem desse tamanho. Eu me senti. Aí eu entendi o Pomerano. Dentro da igreja, no trabalho, na terra da igreja, o diácono tinha que vistoriar as plantações. O cocheiro do senhor feudal, ou mesmo do proprietário nobre, ele fazia o quê? Era tirado dentro do povo pomerano um cocheiro. E esse cocheiro, como por exemplo, o Henrique Leipzig, que foi para São João da Reserva em 1858, ele se arrependeu de ter vindo para o Brasil. Ele era cocheiro. Ele disse para o povo dele: enquanto eu estou de bota, calça nova, uma túnica, o meu povo está debruçado. Agora eu tenho que pegar a carruagem e levar o senhor proprietário de terra nobre, rico, para andar, para vistoriar. Então, o pomerano foi muito massacrado. Muito massacrado. Ele não teve essa liberdade. Não é que ele não quis ler. Ele quis ler, mas os livros eram caros. Essa questão da a única coisa que ele teve, os que puderam comprar, foi o livro da igreja. Sim. O Gesangbuch für Pomer, que foi instituído por Laurentius em 1724. Mas teve que o pomerano, que a geração, quando surgiu esse devocionário, ele só pôde comprar na outra geração, porque não podia, era caríssimo. Então, não é que ele tinha vontade, é que ele foi amordaçado na questão do ensino. Por isso que o Frederico II quis instituir o primário para não passar que o pomerano, no futuro, as crianças que se tornariam adultas, não passassem o que os seus antepassados passaram. Então, a questão da alfabetização aqui no Brasil me parece que teve duas causas assim, bem marcantes. Em primeiro lugar, os que vieram para cá não tinham escolas, né? Então, eles começaram a preparar um local dentro do próprio local do culto, nas primeiras igrejas primitivas, no caso, capelas, enfim, onde as crianças vinham 2, 3 vezes por semana, durante algumas horas, para aprender um pouco. Quer dizer, o importante é conseguir desenhar o seu nome. Não se ia aprender, os próprios pastores dos primeiros tempos insistiam que as crianças soubessem o catecismo menor, soubessem pelo menos de cor os 10 mandamentos. Então, as provas para a confirmação eram prova de conhecimento do catecismo, prova de conhecimento, digamos, dos 10 mandamentos. É o que precisavam saber. Não precisavam saber mais. Se sabiam ler, não interessava. O importante é que soubessem recitar isso aqui e soubessem pelo menos assinar o nome. Isso foi no primeiro momento que as crianças precisavam trabalhar. No segundo momento, foi na década getulista. Na época de Getúlio, as escolas, as Gemeindeschule, foram proibidas. E o que aconteceu? De 35 a 46, 47, essa geração não teve aula, nenhum tipo de instrução. Então, aí se formou realmente a geração analfabeta do Brasil. Os pomeranos, os Hunsrücker, principalmente os pomeranos, lá do interior do Espírito Santo, e eu acredito que em São Lourenço também tem sido a mesma coisa, eles foram proibidos de assistir às aulas, foram proibidos de ir aos seus cultos religiosos, que eram tradicionalmente dados e oficiados em língua alemã, alemão principalmente, e esse pessoal realmente ficou analfabeto, não aprendeu a ler e escrever absolutamente nada. Então, acho que são momentos aqui no Brasil que foram bem marcantes. Eu gosto muito do Marcos Lira, que ele falou assim que a imigração alemã, contando também os pomeranos, ela teve duas preocupações. Primeira, eu acho que nem fazia a casa, mas duas coisas: a sua igreja e a escola para os filhos. E foi a preocupação de muita gente. E quando não foi possível trazer uma pessoa adulta de capacidade, sendo pastor, eles pegaram uma pessoa da comunidade e tornaram ele professor. E esse homem é que foi o professor dos pequeninos. Ele não tinha nenhuma formação, mas ele estudou,
Ele vinha 3 vezes a cavalo, às vezes léguas e mais léguas, andando no sol fortíssimo, de pele clara, tinha que cobrir todo o seu corpo, né, com um chapéu largo, e vinha para dar aula para os pequenininhos na região meridional sudeste do Brasil, que era o Espírito Santo. Porque os pomeranos queixaram no início de 2 coisas nessas regiões: o calor, o sol, como a princesa Leopoldina queixou, e os mosquitos. Né? Então, pele clara. Então, eles sofreram muito, mas eles não esqueceram que as coisas principais eram trabalho, a igreja e a escola, e principalmente a escola para os filhos. Então, eles tiveram uma preocupação, já que eles estavam sozinhos, não tinha ninguém vigiando, e eles passaram fome, eles passaram calor, eles não tinham médicos, tinham que aprender às pressas as coisas, porque a região lá da região sudeste tinha muitas cobras, elas desciam os morros para beber água em agosto, então eles tiveram que realmente conhecer a floresta. Então, eles tiveram que, essa preocupação rápida de aprender as coisas muito rápidas, e também oferecer aos seus filhos a escola, porque seus filhos iriam cobrar. Mas as coisas tristes... Só para a gente deixar só para deixar esse esclarecimento, né? Porque muitas pessoas têm essa visão do povo pomerano que eu mesmo acho errônea, né? Então, muitas pessoas têm essa visão como se eles nunca quisessem, né, ir além, mas muitas vezes eles foram impedidos, né? Muitas vezes foram limitados, eles não conseguiram, eles não deram oportunidades, né? Na história da Pomerânia, acho que só existiu uma revolta, onde os pomeranos se revoltaram com o duque lá em Demmin, e destruíram um castelo. Eu quero encontrar uma revolta dos pomeranos, mas é muito difícil. E essa revolta, acho que foi a única dentro da Pomerânia em mais de 1000 anos. Essa revolta de destruir um castelo porque eles estavam vivendo mais que a escravatura. Eles diziam que eram escravos brancos. E eles não tinham nem direito de comer a comida que eles plantavam. O duque recebia isso e vendia para os povos da Escandinávia. E não davam nada para eles. Às vezes, eles tinham apenas um pão amanhecido, que eles mesmos tiraram o trigo, eles mesmos amassaram, eles moeram, eles assavam o trigo não quando eles queriam, quando o moinho estava livre, depois que o Senhor tinha usado. E esse pão, às vezes, durava 30 dias, eles tinham que repartir. E você imagina, repartir um pão para 13 filhos, o casal, ainda às vezes o pai dela, a mãe dela, e as mulheres solteiras que não casavam iam morar com o irmão mais velho. Às vezes tinha isso também. A irmã solteira dele ia morar com ele. Você imagine, às vezes tendo um pão. Um agricultor, em 1700, ele ganhava 4 pfennig por dia. Isso dava um pato pequeno, um ganso pequeno. Você imagine com 17 pessoas dentro da família. E toda a família trabalhava na agricultura. Não era só ele. Eu lembro do pequeno Clark. O pequeno Clark tinha 8 anos. O pequeno Clark levava os gansos de 8 quilômetros. Eu fiz esse trajeto do interior de Stettin para a cidade de Stettin para ter um alimento para os gansos melhor. E trazia de volta. Ele não ganhava um tostão. Ele tinha que varrer o pátio, né, cuidar das galinhas. E não ganhava ajudando o pai dele. E só quem ganhava era o pai dele. Então, toda a família trabalhou. Então, os pomeranos não tiveram tanta chance como nós hoje. Nós temos que pensar com a nossa cabeça, fazer o esforço da época que era. Não tinha estrada. Quem tinha carroça era uma coisa de luxo para levar a produção. Você tinha que entregar a tua produção, você tinha que pegar a tua produção, pagar um moinho, se fosse trigo, para moer, e ainda você tinha que, num pomerano que tinha carroça, pagar para ele levar a sua pequena produção para um outro comerciante de uma cidade vizinha ou vender para mais longe.
mas você tinha que pagar. E outras vezes, os ducados, eles tinham alfândega de uma região para outra. Então, isso complicava mais ainda. Os conventos, muita gente diz assim, nas festas pomerâneas tem muito chopp. Mas a Pomerânia não tinha chopp. As cervejas eram feitas nos mosteiros cistercienses, que sabiam fazer, e eram colocados em barril de carvalho de 25 litros. E muitas vezes, o colono foi obrigado a plantar lúpulo para o seu senhor, ou para o duque, e fazia a cerveja, mas ele não tomava a cerveja. Eles pegavam um barril, colocavam na carroça, e quem vendia essa cerveja, que era caríssima, era o duque. O pomerano só via e só fazia, por ordem, por serviço, e às vezes não ganhava nenhuma cerveja. A Pomerânia, ela teve, sim, vinho, muito vinho quente, principalmente no Natal. Porque o gelo, a neve, era um frio tremendo. Então, o vinho branco, e mais tarde surgiu na Pomerânia o vinho tinto. Essa foi a bebida de muitas famílias pomeranas, principalmente no Natal. Mas era um vinho aquecido, porque era tremendo. Por quê? Porque o Otto Bamberg, que levou o cristianismo para a Pomerânia em 1124 e 1128, onde ele batizou, alguns historiadores dizem 7.000 pomeranos para o cristianismo, outros dizem 22. Na segunda viagem missionária, que ele foi até o norte da Pomerânia, para que o povo começasse a fundar igrejas e comunidades, e depois formar templos, ele levou barris e mais barris de semente de uva. Então, a Pomerânia é conhecida, a bebida principal dela, como de parreira de uva, de vinho. E as mudas primeiras que ele distribuiu para grande parte da Pomerânia, e as comunidades tinham que distribuir por causa da Santa Ceia, era a uva, era a uva branca. Depois, ele mandou de Bamberg levarem as mudas de uva vermelha. Então, todo as terras da igreja, eles também cultivavam frutas. Por exemplo, quando os pomeranos foram para a Austrália, eles também foram plantadores de maçã, de uva, porque eles já tinham uma experiência de uva. Então, quem os contratou, quem os levou para a Austrália, sabia, opa, essa gente mexeu com gado, essa gente sabe fazer manteiga, essa gente sabe fazer requeijão, essa gente sabe fazer queijo. Também lidaram com maçãs, bastante maçãs, plantação em Stettin, tinha muita macieira, foi ali que os campos de maçã, tinha 5 espécies de maçã, isso foi distribuído por toda a Pomerânia, e também tinha uva. Então, vamos levar esses pomeranos, vamos fazer eles plantarem lá uva para nós termos vinho, vender, e além disso, as 5 espécies de maçã. Então, a Austrália também recebeu o pomerano com uma pessoa, o quê? Mão de obra experiente, exímios experientes, porque já tinham uma experiência na terra deles. Mas eles eram pobres. Tem uma crônica que diz assim, o pequeno sai com o pai para ir na igreja, rico, filho do duque, filho de um nobre, e ele fala assim, agora fomos para a igreja, agora eu vou voltar, só que o pai agora passou na casa de um servo seu, para dar instruções para o Natal. E aí o menino fica na carruagem, o menino não quer descer. Diz assim, nossa, que casa escura, quantos filhos, meu Deus, que ar de Natal tão pobre. Olha lá, a mãe com filhos em volta dela, um monte de filho. Nossa, que roupa deles deve estar passando frio, roupa tão fina. Eu aqui com um casaco, com bota, e eu estou vendo gente descalça dentro da casa. Mas não vou entrar, é escuro, não tem luz. Não tem luz como na minha casa, na minha sala. Então, o próprio menino, ele descreve a cena de 1800, que ele passa, o pai passa na casa do servo para dar instruções, e o menino vê a casa do colono pomerano. Uma casa paupérrima. Então, não se pode exigir do pomerano ter que conhecer a história.
e conhecer muito bem a história, para dizer alguma coisa, eles não quiseram nada com nada. Não é isso, eles não tiveram oportunidade, não tiveram chance. E os negociantes foram muito espertalhões. Veja que, quando chegaram no Brasil, né, os armazéns, você conhece, os armazéns dos portugueses na beira do rio São Lourenço, quando os pomeranos pegaram a sua colheita de algodão, primeiro que foi um fracasso, depois a de fumo de corda, e depois a batata. Quem estipulava o preço não era o pomerano, eram os donos portugueses de armazém. Eles ficaram riquíssimos, porque eles mandaram a batata para Uruguai, Montevidéu, e também para os postos deles, entrepostos de amigos, de conhecidos, de grandes mercadores, no Rio de Janeiro. Eles ganham fortunas. Mas eles faziam o preço da batata para os pomeranos. Os pomeranos tinham que aceitar, não tinha outra saída. Voltar com a carroça com a batata colhida, mesmo com a experiência deles, eles tinham que vender, eles não tinham saída. Aconteceu a mesma coisa com as tropas de burro com café, que desciam os tropeiros, aquela ribanceira abaixo, terrível, das montanhas do Espírito Santo, e chegava lá, o café tinha um preço assim, mas para o caminho exportador era 4, 5 vezes maior. Então, quem ganhava? Os armazéns e os intermediários que exportavam o café. Esses ganharam rios de dinheiro. O pomerano ganhava apenas migalhas. Só que ele não podia sair dessa questão administrativa, econômica e produtiva. Ele não tinha forças. E outra coisa, uma coisa dificultou a eles aqui, a língua, né? Sim. E essa ingenuidade do pomerano fez com que, em muitos lugares, Espírito Santo, sobretudo, se repetisse um quadro de feudalismo, de um pseudo-feudalismo. No Espírito Santo, nós tivemos, assim, com muita frequência, em muitos casos, grandes proprietários de terras pomeranos, com suas 15, 20 famílias de pomeranos locatários, ou meieiros. Então, era um sistema de pseudo, vamos dizer, igual ao que eles estavam acostumados na Europa. Chegaram aqui, os mais espertos se sobressaíram, principalmente os comerciantes mais espertos, que começaram a juntar um capital maior, começaram a comprar as pequenas propriedades e começaram, na medida que o colono, muitas vezes, por inexperiência, por falta de capacidade de gerenciar seu negócio, acabavam se desfazendo de seus bens. Aí nós tínhamos aqueles latifúndios com 10, 12, 15, 20 famílias. Tem um filme de 15 minutos muito bonito do cineasta Tadeu de Vitória. O Tadeu fez um filme assim do juiz Graça Aranha, que foi juiz, era do Nordeste, mas foi juiz de direito da comarca de Santa Leopoldina. Que era, primeiramente, Porto Cachoeira, onde os pomeranos chegaram, dia 28 de junho de 1859, em Vitória, depois pegaram canoa, Rio Santa Maria, e chegaram em Porto de Cachoeira, que hoje é Santa Leopoldina. E Graça Aranha foi... juiz de direito. No final do século XIX, foi o juiz ali. Sim. E ele vê muita coisa, e ele admira o pomerano. Admira muito a índole, o respeito, a educação, a religiosidade. E nesse filme que o Tadeu fez, ele faz com que o Graça Aranha morre, tá? Morre de Santa Leopoldina. Graça Aranha só ficou 3 anos como juiz e foi embora para o Rio de Janeiro. Mas ele faz o Graça Aranha no filme morrer. E faz o Graça Aranha voltar depois de 50 anos para Santa Leopoldina. Então, como figura de espírito, ele faz o artista que vai fazer o Graça Aranha se vestir todo de branco e ninguém vê. E Graça Aranha vai entrando, vai vendo as pessoas dialogarem, os pomeranos vindo da roça com sua mercadoria. Ele diz assim: o mundo mudou, o pomerano está mais pobre, as pessoas estão explorando essa gente inocente, eu vou embora, isso não faz parte mais do meu mundo. Porque ele queria que o pomerano progredisse quando ele estava como juiz. Esse filme retrata justamente o contrário. 50 anos depois, ele volta para a cidade, ele pensa que a cidade progrediu, mas progrediu para alguns,
os donos de armazém, mas os colonos que vieram para lá, que desbravaram, abriram estradas, puxaram água das montanhas com bambus abertos, né? Ele diz assim, não, isso não pertence ao meu mundo, eu vou embora, eu não consigo mais viver nessa cidade. As atrocidades que ele vê faz ele desencantar, de repente ele desaparece e volta para o céu. É interessantíssimo, em 50 anos mudou toda a mentalidade. Então, o pomerano que tinha aquela esperança, de repente, da terra nova, da vida nova, de agora ter um pedaço de terra, foi uma grande ilusão. Por isso que ele se voltou a um ditado do século V dos povos germânicos. A primeira geração, a morte. A segunda, a miséria. E a terceira e quarta geração, quem sabe o pão da vida. Então, ele lembrou-se de um ditado germânico, não da Alemanha, não existia Alemanha, mas de um ditado do século V, onde ele diz assim, realmente, a nossa geração de trabalho, trabalho, trabalho e morte, a segunda da miséria ainda, e a terceira e quarta, e realmente, hoje, quem está um pouco melhor que eles é a quinta e sexta geração, em todo o Brasil, dos núcleos pomeranos. E os pomeranos se espalharam por todo o Brasil. Então, tem até a Rondônia, que o ano passado comemorou 50 anos da migração interna do Brasil, do norte do Espírito Santo, para a Rondônia. E hoje a terra já também está desgastada, né? Pois é, estamos agora chegando a quase 2 horas também, novamente, de live. Para encerrarmos a nossa live de hoje, eu gostaria de ouvir uma opinião pessoal de vocês. De agora em diante, nessas futuras gerações, o que precisaria ser feito para que a cultura, para que a língua não sucumbisse, para que ela não desaparecesse? Qual seria a melhor maneira de preservar a cultura, de manter viva a tradição pomerana? Ivan, comece. É uma pergunta cuja resposta realmente é bastante difícil. Eu ouvi um dia desse o Tressman dizer, nós temos que deixar o pomerano ser pomerano, tá? Ou seja, deixar que o pomerano continue levando a sua vida, continue cultivando as suas tradições, as suas músicas, as suas danças. Eu penso que essa é a única maneira de nós continuarmos com que ele continue valorizando o que é seu, as suas danças, as suas músicas. E, sobretudo, eu acho que é válido nós continuarmos insistindo em ministrar aulas para os mais novos. Porque a gente sabe que essa chamada aculturação é um processo normal. Isso aconteceu nos Estados Unidos, onde a língua pomerana praticamente desapareceu na terceira geração. Aqui no Brasil, nós já temos a 6ª, 7ª geração e os pomeranos continuam falando pomerano, isso é muito bom. Nós temos hoje, segundo alguns cálculos, em torno de 30 mil pessoas, dos 400 mil, que ainda falam pomerano em casa, no grupo familiar. Isso é bom, sobretudo no interior do Espírito Santo. Mas na medida que a televisão chegue no dia a dia, as novelas do dia a dia vão instruindo para o bem ou para o mal, essa população mais jovem, há uma tendência do desaparecimento da língua no seio familiar. Mas eu penso que, pelo menos, as tradições, a música é um elemento que nós podemos manter aceso, podemos manter vivo. É muito simples. Eu acho que a igreja vai ter um papel muito importante nesse aspecto, de manter músicas pomeranas vivas, sendo cantadas, sendo praticadas. Eu penso que esse é o futuro. As gerações novas estão estudando, existem cada vez mais médicos, engenheiros, arquitetos, advogados se formando, isso é bom. Cada vez menos pessoas na zona rural e cada vez mais pomeranos na zona urbana. Isso tem suas desvantagens no sentido de preservação da cultura, mas tem suas vantagens no sentido das pessoas também terem um pouco mais de conforto e benefício do resultado do seu trabalho. Eu acho que
está em andamento um processo que alguns acreditam que vai terminar com os pomeranos. Não, não vai terminar. Se nós pudermos manter as tradições, as danças, o pomeranismo brasileiro não vai terminar. Essa é a minha visão. Heinemann, sua colocação, na sua opinião? Primeira coisa que nós temos que trabalhar é a autoestima do pomerano. Elevar para cima. Segundo lugar, das condições para eles. Eu acho que uma coisa que está surgindo muito importante, que nós, pesquisadores, igreja, pastores, temos que estar ensinado, é tentar trazer para eles a história familiar, a história da Pomerânia e, quem sabe, a genealogia também da família deles. Porque hoje trazer só a genealogia de números frios, de passados que eles não conhecem, mas as histórias de que o povo sofreu tanto para estar aqui, nós temos todos juntos conosco novamente. E para mim, uma coisa que está puxando eles cada vez mais para uma união muito forte é isso aqui, ó, é a música, é o coritrombone, ó. Entre pessoas de idade com jovens. Isso, para mim, está sendo muito importante. Essa ligação do passado com o presente. Fazendo com que as pessoas jovens entendam o trabalho, o sofrimento, a religiosidade e a andança desses idosos até aqui e que pode ainda ensinar muito para os jovens pomeranos. No ensinamento, não de nós, estrangeiros, mas deles para eles próprios. Então, acho que isso é muito importante. A música, para mim, ela é um instrumento que pode derrubar barreiras que talvez algumas barreiras ainda estejam aí. Então, a música, para mim, é muito importante. A religiosidade também, mas a música, eu acho que ela une mais, porque ela é melodiosa. Eu conheci o Schroeder do Espírito Santo, foi meu membro, né, em Santa Maria de Bar. Dele eu posso falar. É um homem sisudo, não ria, não mexia um músculo do rosto no trabalho, no café, no cafezal, no morro. Mas quando chegava em casa, tocava a concertina, nossa senhora, virava uma criança. Então, a música, eu acho que ela é muito importante. Canto coral, politrombones, e essa junção entre os jovens e os mais idosos. Para mim, está a chave do sucesso aí através da música. E, com isso, também a língua se preserva. A língua se preserva por causa das mães, das mulheres. As mulheres que têm este dom, essa missão extraordinária de levar a língua adiante. Porque, como eu disse na outra vez, quando não há mulheres na família, as crianças perdem muito cedo o falar pomerano. Aí falam somente o português. Aí se tornam adultos sem saber o pomerano. É isso, né? Então, também está certo. Eu agradeço muito a participação de vocês nessa live de hoje. Essa iniciativa eu tive porque eu vi a necessidade. As pessoas cada vez mais perguntavam sobre os pomeranos, sobre também a sua origem, sobre as famílias. Nós, quinta-feira, vamos ter um momento também sobre os sobrenomes, que as pessoas perguntam bastante, se realmente são pomeranos, se não são, quais as características. Eu acho que com o advento da internet, da propagação da informação, a gente deve usar isso para o nosso bem. Vejo também que com esse advento dos pomeranos, hoje em dia terem a oportunidade de colocarem a internet em suas casas, estão espalhando também muitas vezes contos, causos, peças em pomerano que eles mesmos estão produzindo muitas vezes em suas residências. Tem um grupo de jovens que também atua bastante nisso, que é o Pomeranos TV. Agora, faz pouco tempo, uma turma lá de Canguçu também começou o Fota Yamuta, né? Então, isso está se alastrando, se propagando. Alguns hinos em pomerano estão chamando atenção, porque nós, pomeranos, vivemos muito, sempre
a língua, muitas vezes, dos outros, né? Porque há muitos anos atrás, os cultos mesmo eram realizados em alemão, que a gente conversava esses dias, né, Ivan? Então, o pomerano ia para o culto e em casa se perguntava o que o pastor pregou, foi boa a pregação? Ah, foi muito boa, mas não entendi nada porque era em alemão, né? Porque o pomerano em si dificilmente entendia, né, plenamente o alto alemão, o alemão, ele compreendia muito pouco. Então, ele viveu basicamente da língua dos outros, ele nunca pôde valorizar a sua própria língua. E agora, com o avanço da tecnologia, eu vejo muito pomerano fazendo isso, investindo novamente na língua pomerana, assim como as escolas agora estão começando a fazer, né, que há anos atrás eles não faziam, ou nem se podia pensar em fazer isso. Então, eu ainda vejo que a cultura pomerana ainda vai se estender por muito tempo. Claro que depende também do fator das famílias, né, de em casa ainda preservarem a língua, as culturas, né, passarem de geração para geração. Mas, meu muito obrigada a vocês dois, grandes ícones, né, do pomeranismo no Brasil, no mundo, acho que hoje em dia. É uma honra conversar com vocês dois, uma biblioteca, uma enciclopédia ambulante, né? Então, uma memória fantástica, um estudo excepcional, pessoas assim que eu tenho muita admiração pelo conteúdo, pelas pessoas que são, pela humildade que têm, né? Sempre estão disponíveis, dispostos a esclarecer qualquer dúvida. Então, meu parabéns para vocês dois, continuem sempre nessa luta pela preservação da cultura, vocês têm um papel importantíssimo para todos nós, pomeranos, e acho que todos nós nos sentimos honrados em tê-los, sempre lutando pela nossa cultura. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada a todos vocês também que ouviram e assistiram a nossa live. Se quiserem deixar uma boa noite, uma mensagem final aos espectadores, aos ouvintes, fiquem à vontade. Muito obrigado também da minha parte. Agradeço pela oportunidade de estar presente nesse debate de hoje. Muito obrigado. Agradeço o Ivan também essa oportunidade de estar de novo aqui. Fico muito contente de ter Ivan junto. E espero que vocês tenham gostado, né? Poderíamos ficar conversando horas, mas também temos horário. A questão pomerana realmente ela é profunda, porque ela é uma história de mais de 2000 anos. Então, saber tudo é complicado, mas eu acho que sabendo o essencial, o importante, o fundamento dela, a história da Pomerânia familiar, ela te dá requisitos base para você enfrentar novamente a vida. Mas realmente, todos os idosos que eu conversei, no mundo todo, que eram pomeranos, ou no Brasil, todos disseram, né? Pedimos a você para ajudá-los a não esquecer a sua tradição, a sua história, seus costumes, né? E levar isso adiante, porque a nação pomerana é tão sofrida, mas ela tem uma história lindíssima, né? E é verdade. Aliás, eu conheci o Heinemann há 40 anos atrás, quando ele começou a dar aula, junto comigo também, lá na propriedade do meu pai, numa escolinha para adultos, né? Para agricultores pomeranos adultos. Isso foi há 40 e tantos anos atrás. Uma boa experiência, né? A gente conhece a longa data, né? Então, meu muito obrigado novamente a todos vocês. Obrigado a todos vocês que assistiram. Se puderem, compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas assistam, conheçam a história. E quinta-feira, então, né, nós teremos o horário marcado, né, para saber mais sobre os sobrenomes, a origem e o que faziam. Então, conto novamente com a audiência de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um grande abraço, até a próxima.